Olá pessoal, aqui quem fala é a Geise e eu venho trazer para vocês o nosso quinto tema: louvor e adoração a Deus. Bom pessoal, há muitas pessoas que acham que louvor e adoração é algo assim que não tem muita importância. Porém pessoal, eu digo a vocês que isso está muito longe da verdade, né? Não é à toa que Deus disse na palavra, que Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A impressão que a gente tem, é que Deus ele quer ser adorado. Mas, embora Deus seja digno, de toda a honra e toda a glória, Ele não deixou essa instrução para a gente à toa, sabe? Existe uma razão para que Deus queira que a gente o adore. Existe uma razão, existe um mistério por detrás do louvor. E é sobre esse mistério que a gente vai falar hoje, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber, qual é a referência que a Bíblia faz sobre o louvor? E no meu ver, a principal referência é sobre a história de Paulo e Silas, ok? Muitos de vocês devem conhecer a história, mas tem, imagino que tenha pessoas aí que não conheçam. Então eu vou contar aqui, ok? E é bom que a gente vai ver alguns detalhes, da história. Vamos lá? Bom, Paulo e Silas, eles estavam pregando em uma cidade, E ali havia uma moça, e essa moça, ela tinha um espírito de adivinhação. E haviam pessoas que tinham controle, influência sobre essa moça. E através dela, eles conseguiam lucro, porque ela adivinhava a vida das pessoas, enfim. Essa moça, ela passou a seguir Paulo e Silas por onde eles andavam, Por muitos dias ela ficou seguindo eles. E ela ficava dizendo, em alta voz, olha lá, aqueles lá são servos de Deus, E houve um momento que Paulo, ele se perturbou com aquilo, E ele deu ordens para aquele espírito imundo, aquele espírito de adivinhação que estava naquela moça saísse. E o espírito saiu. O que acontece até aqui, o que a gente vê? Estava dando início, a uma armadilha bem camuflada para poder impedir a obra de Paulo e Silas dentro daquele lugar, dentro daquela cidade. E o que aconteceu? Aquelas pessoas que tinham controle sobre aquela moça, aquelas pessoas, eles se iraram contra Paulo e Silas, Porque por causa que Paulo e Silas expulsou Paulo expulsou o espírito de adivinhação que estava naquela moça, então eles perderam a sua fonte de lucro. Então eles foram até as autoridades daquela cidade, os magistrados, e denunciaram Paulo e Silas, que eles, alegando que eles estavam causando tumulto na cidade. E ali, aquelas autoridades deram ordens para que Paulo e Silas, pessoal, fossem açoitados em praça pública, Arrancaram as vestimentas deles, Foi algo assim bem humilhante. E trancafiaram Paulo e Silas, no cárcere, E ali colocaram correntes nos pés deles, E o que acontece? Qual que foi o diferencial para que Paulo e Silas se vissem livres dessa situação, Porque por causa daquele espírito que Paulo expulsou, eles agora estavam presos, Uma armadilha foi criada. E o que eles fizeram? Por volta da meia-noite, eles começaram a orar. Juntamente ali, eles dois, mas os outros presos também. Haviam outros presos ali também. E eles começaram a orar e a louvar, cantar hinos a Deus. E aí, de repente, pessoal, houve um terremoto. E esse terremoto colocou por terra toda aquela estrutura da prisão. E todas as portas se abriram. Oh, glória! E todos os presos, pessoal, se viram livres das correntes que os prendiam. E o que a gente percebe com isso? Que o louvor, pelo que está indicando nessa palavra, que o louvor ele tem um poder, sabe? Existe um poder por detrás do louvor que quebra correntes, que desfaz embaraços, sabe? Que derruba muralhas mesmo. Isso não é só uma historinha, entende? Deus é muito sábio, pessoal. Ele não colocaria essa historinha, entre aspas aí, por acaso na palavra, Esse relato que aconteceu com Paulo e Silas não está na palavra por acaso.
Deus sabia, né, que os servos dele na terra iriam precisar de uma instrução, né? O louvor, ele seria aí usado como uma ferramenta para quebrar cadeias, sabe? Para desarmar qualquer estrutura. E o que a gente percebe com isso? Que existe um mistério por detrás do louvor. E aqui eu gostaria de relatar 2 fatos para vocês, né? Algo que já aconteceu comigo. O primeiro deles, pessoal, muitas vezes, né, ao longo da minha trajetória, eu tenho percebido, né, muitas vezes eu já estive em estados que eu não conseguia orar ao Senhor. Eu não conseguia estabelecer comunhão, vínculo com o Senhor. Não conseguia orar, sabe? Quais eram as causas? Geralmente porque tinha acontecido alguma coisa, ou porque eu estava fria na presença do Senhor, ou porque eu estava triste, ou porque eu estava passando por algum problema, ou mesmo por uma opressão, por algo que quer impedir a gente mesmo de louvar, de orar a Deus, de estar em comunhão com Deus. E o que acontecia? Muitas das vezes, né, eu me recordo que eu estava ali naquele estado de alma ali péssimo, sabe? Sem força nenhuma. E de repente ali, só abrindo um parênteses aqui, pessoal, existe, né, a nossa alma, ela tem estados, sabe? E de acordo com o estado da sua alma, ela vai pedir um louvor diferente. Por exemplo, eu vou exemplificar aqui. Vamos supor que você está frio na presença de Deus. Às vezes você vai precisar de um louvor para quebrantar, aquele louvor que quebranta o espírito. Às vezes você está sendo ali atacado por algum pensamento, às vezes você vai precisar de um louvor de autoridade, aquele louvor que tem autoridade, que quando você canta, sabe, você sente assim, firme na presença do Senhor, né? Você sente a presença do Senhor. Então, como a gente percebe, né, vai haver tipos de louvores para determinado estado que a sua alma tiver. Ok? Continuando aqui o meu relato, né? Bom, pessoal, muitas das vezes eu estive nesses tipos de estado. E eu me recordo, né, que houve um dia que eu estava num estado, assim, bem ruim mesmo. E ali eu comecei a louvar, né? E claro que no primeiro hino a gente não tem aquela empolgação, a gente não tem aquela força, mas eu continuei, sabe? E à medida que eu ia louvando, eu não sei explicar para vocês, né? Foi surgindo uma força, como se a sombra da mão de Deus fosse me cobrindo, né? A glória de Deus fosse me cobrindo. E eu começasse a sentir a presença do Senhor. E aquela barreira, né, que foi levantada para impedir o meu louvor, ela ia caindo por terras, mesmo, sabe? Então eu posso dar testemunho para vocês que essa história de Paulo e Silas, ela é real, né? Muitas vezes na caminhada com Cristo a gente vai se ver preso, né? E o louvor é uma excelente ferramenta, ok? Outro relato que eu tenho para contar para vocês é sobre um sonho que eu tive, pessoal. Nesse sonho, né, no final do sonho, eu lutava contra uma força ruim, algo muito ruim, sabe? Eu nem quero ficar entrando em detalhes aqui, porque era algo muito ruim mesmo. E ali aquela força, eu começava a louvar ali, né, aquele hino que canta assim: se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Enfim, eu imagino que vocês já conheçam aí esse louvor, né, um louvor bem famoso. E ali, pessoal, eu começava a cantar esse hino. E aquela força, ela começava, aquele adversário ali, ele começava a lutar comigo para impedir o meu louvor. Ele exercia ali uma opressão sobre mim, uma pressão, sabe? E eu tinha que fazer muita força para poder louvar. E o tempo foi passando e eu fui guerreando com aquele adversário. E chegou um ponto que o meu louvor ia sobressaindo sobre a força que ele estava exercendo sobre mim. E ali, pessoal, eu fui vencedora, sabe? E quando eu acordei, olha só, gente, eu acordei na minha mente do nada, assim, sabe? Eu acordei com aquele louvor que diz assim: de glória em glória, vitória após vitória, caminhando com Jesus eu vou. E ali eu entendi, né, que eu fui vitoriosa sobre aquele mal, né? Bom, pessoal, o que a gente percebe, né, é que de fato existe um mistério
por detrás do louvor, né? Outra coisa que eu já percebi também é que quando a gente louva, é como se a gente, tá escrito na palavra, que quando a gente louva, a gente confessa, é como se fosse uma confissão do nome do Senhor, né? A gente confessa com os nossos, é o fruto dos nossos lábios, né? É o sacrifício, é como se a gente oferecesse um sacrifício a Deus, entende? E ali, pessoal, eu já percebi que é como se a gente abrisse uma porta, sabe? Para o Espírito Santo trabalhar as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Ou às vezes, assim, um pecado que a gente ainda está presente, sabe? O louvor é uma excelente ferramenta, sabe? E eu imagino assim, pelo que eu tenho visto ao longo da minha caminhada, existe um mistério. Eu não saberia explicar para vocês aqui. É como se quando você louva, você chama uma corte celestial para estar ali do seu lado, né? A impressão que eu tenho é essa. E o louvor, ele te proporciona algumas experiências, né? Existe um louvor que eu tenho, né? Eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Esse louvor, eu já tive uma experiência com esse louvor. É um louvor que ele está em inglês, porém o refrão é um refrão simples, então dá para louvar, e você pode procurar a tradução também. Pessoal, através desse louvor, houve um dia, né, que eu tive a sensação de estar em uma outra dimensão, né? À medida que você atinge um certo nível na adoração, é como se você fosse transportado para uma outra dimensão. E outra experiência que eu tive através desse louvor também é como se eu sentisse um pouco como é a natureza de Deus, né? Enfim, é como se Deus trazesse, né? Porque o Senhor, Jesus disse que Deus habitaria em nós, que Ele faria morada em nós. E quando você louva, é como se você abrisse as portas dessa morada. E Deus, sabe, Ele traz lá de dentro, sabe, algo muito superior e te faz transbordar. A impressão que eu tive foi essa. Bom, pessoal, não vou me estender aqui. Eu queria convidar vocês para assistir o próximo vídeo, porque eu vou estar falando, né, de como fazer um culto de louvor e adoração a Deus, né? O que você deve fazer para começar, ok? E eu vou trazer também alguns louvores, inclusive esse que eu citei aqui, que me proporcionou algumas experiências assim com Deus. E outros louvores também que eu uso, né, na minha adoração, porque às vezes não é fácil a gente encontrar louvores assim, né, que ajudam aí nesse processo. Então, vocês estão convidados, ok, a assistir o próximo vídeo. Espero vocês lá. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.